Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai falar de Goécia. Que demônios é isso? O Conhecimentos da Humanidade é patrocinado por vocês através do nosso financiamento coletivo, nosso apadrinhamento, que você pode acessar clicando aqui ou na descrição desse vídeo. No nosso site você também encontra cursos online que o Léo e eu damos, acessa lá cdh.tv.br e temos grandes parceiros como a Mansão Rubi, que também nos acolhe, dando nossos cursos presenciais e cursos de pessoas muito incríveis, não é verdade? Exatamente, o espaço lá da Mansão Rubi, lá em Piracicaba, é fantástico para fazer evento, fazer curso, e eles têm uma pegada mesmo de uns cursos de autoconhecimento, tem uma agenda. Em outubro eu vou estar lá dando curso de introdução à cabala e de magia prática. Aproveita, vai ser uma chance da gente estar pessoalmente conversando, onde a gente vai conseguir passar alguns conceitos mais aprofundados, que às vezes a gente não consegue passar aqui no canal por causa do formato, que é a mídia de YouTube. E o Bruno, provavelmente em novembro, também vai estar com uma data fechada para estar falando de Carl Gustav Jung. E a psicologia analítica. Exatamente, os arquétipos, a sombra e tudo isso que é muito legal no Jung. Bom, você ainda pode seguir a gente e pedimos que você nos siga no Instagram oficial CDH. O canal esse ano tá com uma maluquice de coisas incríveis acontecendo e a maioria delas a gente está postando lá no nosso Instagram oficial CDH. Na descrição desse vídeo existem vários links com sugestões nossas de leitura que você clica comprando o livro por esse link, você ainda também ajuda o canal. Então agora, depois desses recados super importantes, vamos para o lado demoníaco da força. Hoje nós vamos falar sobre Goécia, e que é um sistema mágico de evocação e ou invocação dos daimons. Eles são conhecidos de diversas formas, sendo considerados por alguns praticantes de magia como arquétipos e por outros como realmente entidades poderosas que existem. Sabe aquela coisa de fazer um círculo, pintar umas coisas e sai dali um treco? É isso. É isso. E assim como os 72 nomes de Deus, que falamos em outro vídeo que você pode acessar clicando aqui, ou aqui, por uma grande coincidência, uma ironia do destino, são 72 daimons, cada qual com uma área de atuação e personalidade. E sobre os daimons tem algo muito importante para dizer. Alguns vão ser mais propensos a ajudar quem está fazendo ali aquela prática, outros nem tanto, mas independente disso, é importante ter respeito com essa prática, como é descrita nas mais diversas literaturas, algumas vão estar aqui na descrição. Goetia ou Ars Goetia, que em português ficou Goécia ou até Goetia para alguns, literalmente significa uivo, mas algumas traduções tratam como feitiçaria. E ele é justamente um sistema baseado na teurgia, ou seja, ele trabalha com essa questão de qualidades e desafios divinos, e ele invocaria esses 72 daimons, ou 72 daimons da Goécia, como eles são chamados, como uma forma de trazer à tona essas características que são contrapontos aos 72 nomes de Deus, como a gente já falou, que são qualidades divinas. Normalmente quem pratica a Goécia é chamado de goeta. A Goécia é baseada na tradição e no simbolismo judaico-cristão islâmico, principalmente em estudos do Corão e textos apócrifos, em especial em torno do Templo de Salomão, principalmente o manuscrito apócrifo, conhecido como o Testamento de Salomão. E justamente esse manuscrito, ele seria o primeiro registro de onde essa lenda se iniciou, e daria origem posteriormente aos estudos do Corão, principalmente da Surata 72, que trata dos gênios. Os gênios vão estar muito associados a essa ideia de daimons ou dos demônios da Goécia. O rei de Salomão, então, que era rei de Israel na época, ele ou foi influenciado por uma graça angelical ou pelas próprias esposas deles, que não eram israelitas, eram consideradas gentias, ou seja, eram estrangeiras. Essas esposas podem ter influenciado ele de forma que ele desenvolveu um sistema mágico capaz de evocar ou invocar o que seriam os arquidemônios da terra, que seriam as contrapartes dos arcanjos, né? E, por extensão, todos os espíritos malignos que estariam abaixo desses arquidemônios. Invocando esses demônios, o rei Salomão teve uma brilhante ideia. Eu vou escravizar todos eles e vou fazê-los servir a mim. E foi o que ele teria feito, escravizou 72 demônios e aí ele mandou esses demônios construir um templo que levou o seu nome, ou seja, o Templo de Salomão teria sido construído, segundo essa história, pelos demônios invocados pelo próprio rei Salomão. Mas parece que teve um grande revés aí. Brincar
com isso, trouxe para ele um grande infortúnio, o karma uma hora chegou nele, a vida dele virou realmente inferno, alertando o estudante desse tipo de sistema mágico a ter respeito por essas entidades. E não agir com ingenuidade perante elas. Mas apesar disso tudo ser atribuído essa lenda em torno do rei Salomão, já que no folclore judaico ele tinha o poder de controlar os demônios do céu, da terra e do inferno, o texto da clavícula salomônica não tem nada a ver com ele de verdade. De acordo com os filósofos que estudaram a composição do texto, ele provavelmente deve ter sido escrito ali por volta do século XII depois de Cristo, no Império Bizantino, que foi o herdeiro natural do conhecimento clássico e helenístico do que era o esoterismo grego, que bebeu nas fontes egípcias. Porém, o nome Daimon, ele vem da Grécia. Lembra que Sócrates tinha um daimon que conversava com ele? Ou seja, não era um demônio. Que não era um demônio. Era uma coisa. Como se fosse uma consciência externa. É. Então esse nome de daimon, ele veio na Idade Média cristã com a pegada pesada de demônio. E aí, na Idade Média, a Goécia ela foi extremamente deturpada e considerada algo para se trabalhar com o mal. E foi só com as pesquisas de MacGregor Matters, um dos fundadores da ordem Golden Dawn, que a Goécia voltou a ser o que um dia foi, um tratamento mais respeitoso e mais específico. E voltou ao sentido original dela. Ao sentido original, exato. Matters descobriu, traduziu e publicou a obra mais importante da tradição da Goécia, a Clavícula de Salomão. Nessa visão moderna do Matters e da Golden Dawn, eles entendiam que esses demônios da Goécia nada mais eram do que aspectos da nossa psique que agiam contra a gente e que eram jogados para a inconsciência, apartados da nossa consciência, e eles se tornariam o que depois Freud viria a chamar de recalque, que é o que a gente joga para o inconsciente para não resolver. Então justamente esse método mágico, ele era uma forma de, através da imaginação, da intenção do mago, materializar ou trazer à consciência esses aspectos e conseguir trabalhar esses demônios de forma a conseguir bloquear os nossos impeditivos e atingir nossos objetivos. E o objetivo seria pegar esse material que está lá nas profundezas do nosso inconsciente e olhar com carinho, entender e integrar a totalidade da psique. A gente tem um vídeo aqui sobre sombra, segundo a psicologia analítica, que vale muito a pena, que tem tudo a ver com esse trabalho. Você pode clicar clicando aqui e também na descrição do vídeo. Já no primeiro capítulo da clavícula salomônica, ele é conhecido como Lemegeton, clavícula salomonis. Logo ali você já tem uma descrição dos 72 demônios, para que cada um, qual é a característica ali de cada um, bem como eles podem ser conjurados pelo Goéta e todos os instrumentos e métodos que supostamente na lenda teriam sido desenvolvidos pelo rei Salomão. E essa ideia de que esses daimons não são exatamente demônios que são conjurados e invocados foi importante porque até então era exatamente essa a imagem que se tinha. Então pseudomagos ou pessoas que estavam procurando fortuna, popularidade e uma série de outras questões egóicas e não sua verdadeira essência, estavam tentando buscar esses rituais em busca disso, como por exemplo na lenda do Fausto de Goethe. E aí isso vai gerar diversas lendas de pacto com o diabo, porque a Goécia na verdade ela se baseia na cabala judaica, ela é o contraponto dos 72 anjos cabalísticos ou qualidades divinas. Então ela não tem nada a ver com os demônios cristãos, nem com a ideia de diabo, nem com a ideia de Lúcifer, até porque a tradução direta de daimons está muito mais próxima de espíritos do que de demônios em si. A explicação mais coerente do porquê que esses daimons têm tanta relação com o mal é porque ela é associada às Qliphothes, que são exatamente o outro lado da estrutura da árvore da vida. A gente tem uma live aqui com o Marcelo Del Débio que fala um pouquinho, na verdade extensamente, sobre as Qliphothes. Mas é um sistema que você deve tomar muito cuidado em trabalhar com ele, porque qualquer sinal de fraqueza você pode vir a ser vampirizado por essas energias. Então, o extenso uso da palavra respeito nas literaturas justamente tem a ver com isso. Então se você não entende direito de árvore da vida, se você não mergulhou profundamente na cabala, se você nunca estudou as Sefirot, se você não sabe o que é uma árvore da morte ou uma clifa, fuja de trabalhar com Goécia, porque a falta de entendimento sobre esse assunto vai fazer com que você invoque uma energia que você não entende direito, que você não sabe como ela funciona, não sabe como negociar com essa energia, e isso vai acabar dando ruim para você. Resumindo, não faça. Se vocês já assistiram o nosso vídeo de 72 nomes de Deus, vocês viram que as combinações das letras hebraicas dão esses nomes divinos e eles podem ser evocados através dessa forma. Na
Goécia, a gente tem algo que chama carântula, que são os sigilos de cada um desses demônios da Goécia. Cada símbolo que esse demônio tem justamente é usado para evocar ou invocar essa energia perante o mago. Numa pegada mais simbólica, a gente pode, ao invés de fazer esses rituais cerimoniais tão pomposos, transformar eles em simples meditações, que de simples não tem nada na verdade, porque a ideia é você entrar em contato com seus aspectos sombrios, como a gente já falou naquele vídeo citado, e a partir daí entender quais são essas características mais goéticas que nós temos para assim integrar na nossa personalidade, integrar na nossa consciência. E é muito legal que essa gnose da Goécia, a base dela é muito parecida com a sombra do Jung, justamente. Eles são muito similares, com algumas pouquíssimas diferenças. E isso foge muito, às vezes, de algumas explicações de outras linhas de magia, onde a sombra é tratada de outra forma diferente, que um dia a gente ainda vai falar sobre isso. E tem uma coisa muito importante que ao longo desse vídeo a gente citou, mas vale a pena frisar com mais atenção, com mais foco, é se livrar desse clichê de demônios e invocação de demônios por um benefício próprio. Essa visão da Goécia como invocação de demônios, ela fez muito sentido num contexto histórico da humanidade, principalmente na era medieval e um pouco além disso, mas hoje em dia é importante entender que tudo isso que você coloca para fora pode muito bem ser o que está dentro de você. E você está colocando e tomando contato, então, com características suas. A exemplo de Salomão, que mandou escravizarem os demônios e construir o templo, preste bastante atenção no que você vai fazer com seus conteúdos sombrios particulares para você não ficar refém dessa escravidão. E aí é muito legal a gente falar agora, trazer o termo exorcismo aqui, porque o exos do exorcismo, ele vem de trazer de dentro para fora. Diferente da tradição católica de querer expulsar isso, isso na verdade funcionaria como uma repressão teológica, e aí sim você tem um aspecto agressivo e demoníaco desse complexo vindo à tona. Então esse desse exorcizar, ele funciona muito melhor na magia através de trazer essa energia reprimida no inconsciente para o consciente, para que ela seja trabalhada. E aí a gente volta na lenda de Salomão, que foi um cara que trabalhava provavelmente com cabala judaica, entendia que de um lado existiam os 72 nomes de Deus, ou as qualidades divinas, e ele falou, por que não trabalhar em mim os meus 72 defeitos divinos, já que eu sou a imagem e semelhança de Deus? E provavelmente dessa lenda, ou desse entendimento dessa energia da cabala, da árvore da vida e do lado positivo, nasceu o sistema mágico da Goécia. Então, ao invés de exorcizar os seus próprios demônios, compreenda-os e integre-os à sua consciência. E assim finalizamos mais um vídeo, com um beijo no seu coração.